Boa noite! Está começando mais uma edição do programa Bate-Papo Interativo aqui na Rádio Conectados com Deus. Que bom estarmos juntos com você em mais uma edição deste programa. O nosso desejo é que o Espírito Santo possa fazer parte da sua vida, iluminando os seus caminhos, e que realmente o programa de hoje nós possamos aprender muita coisa que vai ajudar bastante a nossa vida. E eu gostaria de deixar com você o texto inspirado da Bíblia Sagrada, que está no livro de 1 João 2, que diz: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai em tua alma. Amém. Meditando nesse texto sagrado, neste momento, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu amor, pela tua bondade, por enviar Jesus para morrer por nós. Abençoe o programa de hoje, dá-nos o teu Santo Espírito, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, nós temos hoje um convidado muito especial, que está participando conosco hoje do programa Bate-Papo Interativo. Temos aqui conosco o Dr. Rodrigo Lacerda. Boa noite, Rodrigo. Obrigado por haver atendido o nosso convite. Boa noite, pastor Davi. Eu quero agradecer a toda a direção do programa, na sua pessoa, por me convidar e por me dar essa oportunidade de falar com o nosso público, né, com o seu público sobre saúde. Estou muito feliz. Nós também estamos em recebê-lo aqui no nosso programa, e é muito bom também ter a sua participação. O Dr. Rodrigo Lacerda é nutricionista, também pós-graduado em nutrição, e está hoje conosco para contribuir com o programa Bate-Papo Interativo, e hoje nós vamos falar sobre um assunto aí que é o que a mídia vem falando, e como é que nós podemos entender melhor esse assunto. Vamos falar sobre diabetes, e também vamos falar sobre a relação com as pessoas que têm o Covid-19. Doutor Rodrigo, Covid-19 é o comentário do momento. Então, a mídia social, as TVs, jornalistas, todo mundo falando disso, né? E tem muita gente que não entende por que algumas pessoas pegam, não morrem, algumas pessoas pegam, mesmo que passam muito mal e tal, sobrevivem, e tem pessoas que aparentemente saudáveis e, de repente, acabam morrendo. Esses dias eu conheci um casal de idosos com mais de 80 anos, pegaram o Covid e não sentiram nada. O porquê disso? Veja só, Davi, eu costumo dizer que nós temos uma arma dentro de nós. Todo mundo tem uma armazinha. Algumas pessoas têm uma arma no pulmão, outros têm uma arma no coração, outros têm uma arma nos rins. Em cada órgão nosso, você pode ter a sua arma. Nós que apertamos o gatilho. E eu posso dizer também que, às vezes, não só nós, mas eu posso dizer que, assim, agentes internos ou externos podem apertar o gatilho de uma arma que está dentro do nosso corpo. Por exemplo, eu posso ter algum problema, eu posso ter uma arma a nível de tireoide. Minha tireoide, minha glândula da tireoide, minha glândula tireoide, ela pode ter assim uma fragilidade, uma predisposição a um problema. Só que ela está ali quietinha. Pode ser que venha um vírus, uma bactéria, pode ser que a minha alimentação, um agente estressante, pode acionar o gatilho e eu desenvolver um problema de tireoide. Então, às vezes... Uma predisposição que cada pessoa tem que pode contribuir. Isso, e pode ser que uma pessoa muito saudável esteja aparentemente saudável, mas o seu sistema imunológico não está tão bom assim também. Então, é muito variável a gente falar, né, sobre isso. É uma doença nova e ainda precisa de muita pesquisa, muita análise, né?
a medicina está fazendo o que pode, mas ainda é algo muito inconclusivo, assim, para se chegar a um denominador comum, como que essa doença age dentro do nosso organismo. Agora, algo muito interessante, doutor, é que as pessoas que têm doenças crônicas, especialmente como hipertensão arterial, diabetes, parece que não escapam, não é mesmo? Então, está muito relacionado às doenças crônicas, mas por que isso acontece, né? Veja só, todo tipo de doença, pastor, qualquer tipo de doença, elas estão relacionadas com inflamação. Então, por que inflamação? Eu vou explicar essa rota de inflamação para você. Veja só, todas as nossas células, elas têm receptores. Então, por exemplo, eu faço uma visita na sua casa, aí eu bato na porta da sua casa e você vai ali me receber para eu poder entrar. Você vai abrir a porta para eu poder entrar. Então, todas as nossas células, qualquer célula nossa, nós temos trilhões de células. Todas estas células, elas contêm receptores. Por exemplo, no nosso plasma, na nossa corrente sanguínea, nós temos receptores. Alguns receptores chamados de Tau-like. Então, quando você come, por exemplo, esses receptores, estes mordomos do seu corpo, eles vão identificar o que você comeu, o que está chegando ali. E aí eles mandam uma informação para o seu sistema imunológico. O seu sistema imunológico ele é ativado nesse momento e ele vai fazer uma leitura também daqueles alimentos que você ingeriu. Para ele fazer uma leitura, ele precisa liberar algumas coisinhas ali. E essas coisinhas que ele libera provocam uma inflamação no nosso corpo. Nossa, Rodrigo, você está querendo dizer que todas as vezes que nós comemos, nosso corpo fica inflamado? Isso mesmo. Rodrigo, mas você está falando que mesmo uma coisa que é saudável, isso mesmo, mesmo uma maçã, uma pera, uma banana, isso. O nosso corpo ele inflama porque o nosso sistema imunológico ele é ativado por estes receptores chamados Tau-likes, e quando ele é ativado, o nosso sistema imunológico, para fazer a identificação daquilo que está chegando no nosso corpo, aqueles nutrientes de determinado alimento, o nosso corpo inflama. Isso chama inflamação transitória, ou seja, é uma inflamação saudável, é uma inflamação boa. Mas quando o nosso corpo fica constantemente inflamado, isso passa a se tornar crônico. E essa inflamação crônica, ela está relacionada com as doenças crônicas não transmissíveis. Então, por exemplo, uma pessoa que desenvolve o diabetes, que nada mais é do que uma resistência à insulina. Nós não temos problema com glicose, o nosso problema não é glicose. Isso é importante a gente falar, porque nós associamos uma pessoa diabética, seja ela do tipo 1, seja ela do tipo 2, seja ela do tipo 3, que é o Alzheimer, nós associamos ao problema da glicose ao consumo de carboidrato. Claro, carboidrato em excesso ele é prejudicial, mas o nosso maior problema não é com a glicose. O problema do diabético é a resistência à insulina. E nós temos que trabalhar por que as nossas células estão resistindo à insulina. Então, o problema não é a glicose em si. Não. Mas o problema é... E qual a relação disso com o pâncreas? O que acontece lá dentro do pâncreas que começa a bagunçar tudo? Na verdade, o nosso pâncreas, ele produz, pastor, a insulina, que é o hormônio que vai até a porta da célula. Lá na portinha da célula tem um receptor. Aí ele se liga ao receptor. Quando ele se liga ao receptor, ele ativa uma proteína lá dentro da nossa célula, que é uma chavezinha chamada GLUT4. A nossa célula, ela tem um revestimento interno, que é uma membrana, que não permite carboidrato entrar na nossa célula. Então, como que a glicose entra na nossa célula? Quando é feita uma ponte. Por exemplo, se você vai para a sua casa agora, e a sua casa, para você poder entrar, tem uma poça de água, e você não consegue pular essa poça de água, o que você vai procurar? Uma madeira que vai ligar a parte seca da onde você está
até o quintal da sua casa, a outra parte seca. E você vai atravessar essa ponte, vai atravessar esse lago, essa poça de água, através dessa madeira, que vai servir de ponte para você. Por exemplo, a ponte do Rio Niterói, né? Uhum. Então, o que que acontece? Quando a nossa insulina, ela chega na célula, se liga ao receptor, ela empurra uma proteína chamada GLUT4, que está dentro da célula, para fazer uma ponte entre a parte interna e a parte externa da nossa célula. Ela faz a ponte do Rio Niterói. Ah, entendi. E aí a glicose entra por essa ponte sem tocar na membrana. E aí ela entra dentro da célula. Então o nosso problema não é com a glicose. O nosso problema, às vezes, pode ser um problema a nível pancreático. O nosso pâncreas pode não estar funcionando direito. Nós podemos ter um problema no transporte dessa insulina até a célula. Podemos ter um problema no receptor da célula, que geralmente está aí o problema, muitas vezes. E podemos ter um problema internamente com a proteína GLUT4. E aí eu não consigo empurrar essa proteína para fazer uma ponte na parede da célula para a glicose poder entrar. Então, geralmente, o nosso problema, na maior parte das vezes, o nosso problema não é com a glicose. Esse problema de resistência à insulina, esse problema com a nossa célula, o que o nosso sistema imunológico quer fazer? Ele quer ir lá resolver o problema. Ele é uma defesa do organismo. Isso, ele é uma defesa. Ele vai lá brigar com a célula e falar: célula, o que está acontecendo? Só que ele libera citocina. Eu dou o exemplo do gambazinho, né? Quando o gambá ele está assustado com a gente, o que ele faz? Ele solta uma químicazinha. A gente fala, para as crianças, a gente fala assim, eu falo lá em casa, o gambazinho solta um punzinho. Aquele punzinho, né? Bem fedidinho, para quê? Para espantar quem quer agredir ele. O inimigo. Então, as nossas células de defesa, o nosso sistema imune, ele vai lá na célula, ele vai lá no pâncreas e ele solta uma químicazinha. Ele solta citocina, ele solta histamina. E a histamina e citocina são inflamatórios, provocam inflamação. Essa inflamação, a princípio, está sendo saudável para combater o problema. Mas se o problema permanece, aí essa citocina, essa histamina, ela fica muito tempo no nosso corpo e aí isso vai nos causando mais problemas. Aí o nosso sistema imunológico, pastor, como é que ele fica? Cansado de tanto tentar resolver o problema crônico, no caso diabetes, que é o que a gente está abordando aqui, a nossa temática. Mas você pode imaginar, pastor, qualquer tipo de doença, tá? Imagine aí qualquer tipo de doença, o seu sistema imunológico indo trabalhar intensamente para resolver, mas só que você não está conseguindo resolver. Aí a sua célula de defesa fica tão concentrada no seu problema que quando vem um vírus, que quando vem uma bactéria, o seu sistema imunológico está tão desgastado que ele não consegue resolver o problema. E aí você é pego pelo vírus, você é pego pelas bactérias, você então, é pego pelos fungos. Mesmo as doenças, desde as mais simples às mais graves, é uma tentativa do corpo para se defender. E isso aí, é isso aí. Então, mas assim, nisso de se defender, vai fazendo outros estragos, né? Infelizmente. Por quê? Porque isso fica crônico. Você não tem o diabetes por uma semana e depois de uma semana passou. Você fica com 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos com aquele diabetes no seu corpo ali, com aquela resistência à insulina no seu corpo. E aí o seu corpo fica constantemente inflamado. E ele fica constantemente inflamado por quê? Porque o seu sistema imunológico ele está trabalhando intensamente para resolver o problema. E isso vai te gerando outros problemas. O seu sistema imunológico vai ficando enfraquecido e quando você pega qualquer coisa, tipo um vírus, um coronavírus, aí vem com força. Por isso que as vacinas trabalham no quê? As vacinas trabalham para ativar o seu sistema imunológico. Mas ainda não está resolvido. Por que não está resolvido? Porque, assim, a vacina, ela vai querer ativar o seu sistema imunológico.
Mas ela ativando o seu sistema imunológico, você pode ter ativação dela, você pode robustecer o seu sistema imunológico. Mas se você tiver diabetes, se você tiver hipertensão, se você tiver doenças cardíacas, tiver Alzheimer, tiver Parkinson, tiver câncer, qualquer tipo de doença, aquele seu sistema imunológico ele vai se concentrar nessa gravidade de problemas, nessas doenças. E aí o corona fica lá, né? O vírus continua lá atuando e por isso que as pessoas podem ter uma complicação. O nosso sistema, pastor, ele é seletivo. O nosso sistema imunológico ele é seletivo. Ele vai trabalhar aonde que ele acha que está mais grave. E ele vai, e o vírus ele não começa forte em você. Como começa que ele bem fraco. Ele é uma gripe. E vamos supor Começa que você com tosse, resfriado, a pessoa acha que não é nada, e aí ele vai piorando, e quando a pessoa chega ao ponto de procurar socorro médico, ele já invadiu tudo já. Isso, mas o seu sistema imunológico, ele identifica que chegou um vírus ali da gripe, por exemplo. Só que ele fala, não, o Rodrigo tem diabetes, o problema mais grave dele é o diabetes. Não, o Rodrigo tem insuficiência renal, eu vou me preocupar com a insuficiência renal do Rodrigo. Eu vou me preocupar com o coração do Rodrigo. E daí é só uma gripe. Só que daqui 10 dias, essa gripe aí, meu irmão, era o coronavírus. E aí o seu sistema imunológico ele foi seletivo. Ele escolheu a doença mais grave e deixou a gripe de lado. E aí daqui 10 dias ele vem com força. Aí o sistema imunológico fala, nossa, não era gripe não, era coronavírus. Eu tô falando assim de uma forma didática para a gente poder entender melhor, tá? Aí ele fala, aí, quando ele tenta corrigir o coronavírus, ele já se avançou demais. Já avançou demais, o seu sistema imunológico já estava cansado, porque ele estava trabalhando no outra doença que você tem, o seu sistema imunológico fica fragilizado, e aí as coisas complicam, viu? Aí as coisas ficam difíceis. É mais ou menos assim que funciona. É muito interessante. Nós estamos aqui hoje com o Dr. Rodrigo Lacerda falando sobre a relação do diabetes com o Covid-19, as consequências que uma e outra podem trazer. Daqui a pouco nós vamos voltar continuando falando sobre esse importante assunto. Você também pode ir fazendo os seus comentários aí no nosso chat. Vamos, neste momento, ouvir uma linda música com o grupo Identidade Musical e nós já voltamos já com um bate-papo interativo. Sentindo que a vida lhe deixava, mas mesmo em meio à dor orava por todos aqueles que o ferirão, os cruéis espinhos e os pregos nas mãos não lhe impediam de olhar ao céu e pedir ao Pai, perdoa, Senhor, a minha vida dou por cada transgressão.
Música bonita demais, que você acabou de ouvir aqui. Bem, nós estamos aqui com o Dr. Rodrigo Lacerda, hoje falando sobre diabetes. É uma das doenças, podemos considerar que também está na lista das doenças que mais matam no mundo. Agora, Dr. Rodrigo, a diabetes é irreversível? Então, nós nunca podemos falar assim, pastor, que a ciência ela não dá amparo para falarmos que tem cura. Uhum. Mas nós podemos falar em estagnação do diabetes, na remissão, vamos usar essa palavra, remissão. Controle. Vamos falar controle, não vamos falar cura não, vamos falar remissão, vamos falar controle, vamos falar estagnação, né, o avanço do diabetes, mas é possível sim termos esse controle, é possível termos sim esta reversão, tá? Inclusive, eu fiz agora um curso de extensão e capacitação em nutrição funcional no diabetes. Tenho tido várias experiências aqui no programa Saúde Total, tenho tido várias experiências com alguns pacientes que eu tenho atendido, que estavam com a sua glicemia 220, 250, 300 e pouco, e voltou a sua glicemia de jejum, está em 95, 90, 98. A sua hemoglobina glicada de 12, 15, 20, voltou a estar em 6, em 5, em 8, diminuindo. Então, assim, a gente vê resultados muito positivos de reversão, sim, com certeza. Inclusive, quando estava na clínica Oás, tinha uma menina de mais ou menos uns 10 anos, ela tem diabetes tipo 1, e não era muito complicado o controle dessa diabetes, e ela passou ali 10 dias praticamente na alimentação crudívora, né, alimentação crua, e a diabetes foi regularizando, e ligaram para um médico que já acompanhava há alguns anos, e o médico mandou arrancar a insulina, falou, não, tira que ela está no nível bom, e pelo menos enquanto ela esteve ali em tratamento, realmente visualizou algo que nunca tinha visto na sua vida. A alimentação tem tudo a ver com esse controle? Não, com certeza. E assim,
eu digo hoje, né, que a medicina do presente e a medicina do futuro é a nutrição, e que os nossos amigos profissionais da área médica, eles vão precisar, sim, seguir essa linha mais funcional, porque as pessoas hoje, elas não querem mais ser enganadas, né, ou que empurre elas com a barriga. Quando você, médico, profissional da área da saúde, recebe um paciente no seu consultório, ele já sabe muito sobre a doença dele, às vezes até mais do que nós, né? E é preciso, sim, estarmos atualizados. E antes de passar qualquer medicamento, antes de passarmos qualquer fitoterápico, antes de passarmos qualquer manipulado, qualquer suplementação, nós temos que mudar, sim, o estilo de vida dos nossos pacientes. Uma pessoa que dorme mal, por exemplo, ela nunca vai melhorar os parâmetros dela de glicemia, de hemoglobina glicada, Roma IR, nunca vai melhorar essas coisas. Então, a pessoa que dorme muito tarde, acorda muito cedo, ou seja, o corpo ele não consegue se recuperar 100%, pode ter sérios problemas de saúde, né? Pode dar insulina, pode dar glifage, pode dar suplementação, pode dar mineral. Se o seu paciente fala que dorme meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, só vai gastar dinheiro. E ainda vai falar que você é um mau profissional. Então, assim, existem coisas que é básicas que o paciente deve fazer. Tem que dormir antes das 10. Na verdade, é assim, olha, pastor, em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou os céus e a terra, o primeiro dia, o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, ele sempre falava no final do dia assim, houve tarde e manhã o primeiro dia. Certo. Não é? Houve tarde de manhã o segundo dia. Exatamente. É nesse exato momento que acontece a viração de um dia para o outro. E é também nesse exato momento que começa a nossa regulação do ciclo circadiano. O nosso corpo ele tem vários relógios. E esse relógio ele é ajustado de pôr do sol a pôr do sol. Então, por volta das 18 horas, por volta das 19 horas aproximadamente, por exemplo, nós temos o primeiro pico de melatonina. Nós temos o segundo pico às 8, às 21, 22 horas. Nós temos que pegar o pico da melatonina subindo no gráfico e não descendo. E ele está subindo até meia-noite. Depois da meia-noite, esse gráfico está descendo. Ou seja, a pessoa que dorme meia-noite, então ela já perdeu grande parte aí desse processo. Essa daí tá ruim, vai acordar mal-humorada. A pessoa que dorme depois da meia-noite todos os dias, uma vez ou outra que aconteceu por um motivo ou outro, né? Mas todos os dias... Virou rotina. Olha, não queira colocar essa pessoa na mesma casa que a sua não, pastor, que ela vai acordar estressada e vai te estressar, viu? Uhum. E essas pessoas, doutor, que trabalham a noite inteira, taxistas, porteiros, enfim, pessoas que trabalham a noite inteira, e tem muitas pessoas que o organismo já acostumou. Ele trabalha a noite inteira e ele consegue dormir também, talvez, grande parte do dia, mas não é a mesma coisa, não? Não, veja só, o nosso corpo ele tem capacidade de se adaptar, né? Então, qual é a minha orientação? A pessoa que trabalha a noite toda, beleza, ela trocou a noite pelo dia, o nosso relógio biológico ele vai se ajustar. Só que durante o dia, essa pessoa precisa ter um quarto acústico, ela precisa, além do acústico, para não ter som nenhum, ela precisa deixar um ambiente completamente escuro. Aí o corpo dela vai se ajustar. Agora... O que a gente observa em grande parte das pessoas que trabalham à noite é que elas chegam naquele cansaço, esgotadas, né, do trabalho, e assim, dormem ali umas 5 horas, talvez 5 horas e meia, acordam e vão fazer as suas atividades normais dentro da casa, ou seja, na verdade ela não descansou, né? Não, aí não. Aí não, é o que eu tô te falando. Ela precisa ter um acústico no quarto para não ouvir barulho nenhum, ruído de fora nenhum, e ela precisa ter o ambiente do quarto completamente escuro, sem luz nenhuma. Assim, para ela não enxergar, abrir o olho e não enxergar nada dentro do quarto. E fechar a porta ali. Que tem um ar-condicionado, que tem um aquecedor, não importa, mas ela precisa ter um ambiente completamente escuro, porque qualquer facho de luz atrapalha o sono dela
e a produção dos hormônios. Ela tem que viver assim. O ambiente do quarto dela durante o dia é como se fosse no Japão à noite, né? Tem que ser assim, né? Tem que ajustar. Aí sim dá certo. Para mim, pastor, o mais prejudicial são aquelas pessoas que uma semana trabalha de manhã, a outra semana ela trabalha à tarde, a outra semana ela trabalha à noite. Então o corpo não tem tempo de se adaptar. Isso, aí não existe adaptação. Esse daí é mais prejudicado do que aqueles que trocam o dia pela noite. Aquele que tem 3 horários numa empresa, complica tudo. Então nós vemos hoje... Então, existem muitas pessoas, por exemplo, com problema de insônia. Também pode ser derivado aí desse descontrole de ritmo? A insônia pode ser esse motivo. A insônia pode ser o estresse e a ansiedade. A insônia, ela pode estar relacionado às tecnologias. Por exemplo, a luz, né, a claridade, né, do notebook, a claridade da luz da energia elétrica, o nosso celular, a nossa permanência por muito tempo nas redes sociais, eles podem prejudicar a qualidade do nosso sono. Por isso que eu falo que nós temos que ter a chamada higiene do sono. Suponhamos que o pastor queira dormir 10 da noite. 9 horas o pastor tem que apagar as luzes tudinho. Para o corpo conseguir entrar no sono às 10. Exatamente. Aí você vai deitar, ficar quietinho lá, dá uma lida na Bíblia, faça uma oração, lê uns 3 versos e deita. Mesmo que não esteja com sono. Apaga as luzes. O seu corpo, com o tempo, vai entender que aquele momento é horário de dormir. Isso porque faz parte a gente geralmente só vai dormir quando você sente que o corpo avisa assim, vai. Isso. Ou seja, quando você já se sente esgotado, já forçou a barra, aí você vai dormir. Mas o correto não, é dar aquele horário certo, 9 horas da noite, já se recolher, apagar a luz, deixar o celular de lado. Você não vai sentir sono assim, mas aos pouquinhos o corpo vai até aquele puff. Exatamente. Então isso chama ritual do sono. E isso é importante, esse ritual. Na verdade, eu quero sugerir que todos vocês, né, que estão nos acompanhando, que vocês procuram lugares mais distantes das grandes metrópoles, que vocês possam fazer um planejamento com a sua família de morar em lugares em meio à natureza, em interiores, sem barulhos, nos interiores. Não precisa ir direto para o matão, né? Mas em cidades menores, né, que te deem mais tranquilidade, para você ter uma possibilidade de conseguir dormir mais cedo. Olha, hoje é preferível, pastor, você deixar de ganhar R$5.000 na cidade grande e ganhar R$2.500 numa cidade menor. Você vai ter qualidade de vida, você vai ter mais paz, mais alegria e vai viver bem. É isso que eu falo. É preferível você ganhar metade na cidade pequena do que você ganhar muito na cidade grande e depois ter que gastar para cuidar da sua saúde. E hoje, para cuidar da saúde, você tem que pagar caro, tá? É caro. Outra coisa, doutor, falando sobre o diabetes, dentro das pesquisas que você conhece, grande parte das pessoas que são diabéticas, elas são de origem hereditária, genética, ou grande parte a diabetes é adquirida através de maus hábitos? E eu quero saber se a alimentação é um dos maiores índices de adquirir diabetes. Tá, então existe o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, ele é hereditário. Você tem uma deficiência nas células beta do pâncreas, que é onde faz a produção da insulina. E aí você tem um problema a nível pancreático, genético. Esse é o diabetes tipo 1, ou seja, o seu corpo não produz o hormônio chamado insulina. O diabetes tipo 2, ele já não é um diabetes hereditário. Ele é um diabetes cultivado, né? Você começa a ter... Os maus hábitos provocaram isso aí. Os maus hábitos, nosso estilo de vida provocou isso. Um estresse, uma ansiedade, uma alimentação industrializada provoca isso. Alimentação de açúcar. O consumo excessivo de açúcar. Massa. Mas, Rodrigo, mas você falou antes do intervalo, né? Antes da nossa música, você falou que o problema não era a glicose. Como é que agora está sendo a glicose? Como é que agora está sendo o açúcar? Veja só, gente.
Imagine que eu fosse na casa do pastor Davi todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Ia ter uma hora que o pastor ia ficar enjoado, né? De toda hora me ver, hein, pastor? Já pensou eu lá de manhã batendo na sua porta, de tarde batendo na sua porta? Entra ano e sai ano, eu tô lá de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Vocês também não iriam enjoar de me ver de manhã, de tarde e de noite? De manhã, de tarde e de noite. Aí eu ia soltar o cachorro em cima de você, viu? Ia soltar os cachorrinhos lá, né, que tem. Então, o que acontece? Você consome industrializados todos os dias. Aí, todos os dias, todas as horas, o seu pâncreas produzindo insulina, e essa insulina chegando lá na célula, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, vai ter uma hora que a célula vai falar, insulina, eu não aguento te ver mais aqui. Aí você começa a ter resistência à insulina. É assim que acontece, né? Então, o diabetes tipo 2 está relacionado consomem, por aí. exemplo... Pode falar, pastor. Agora, as pessoas, por exemplo, que consomem as pessoas que consomem muita massa, muito macarrão, muita farinha, muito pão, ou seja, a massa ela contribui para a pessoa ter diabetes? Na verdade, os carboidratos eles vão se transformar em glicose através de um processo bioquímico, né? Antes de essas massas, esses carboidratos, ele passa por um processo, ele passa por 10 processos aproximadamente bioquímico até ele virar piruvato. Depois que ele vira piruvato, ele entra dentro da sua célula, dentro de um ciclo de Krebs para te gerar energia. Então, o nosso corpo ele precisa de glicose saudáveis, né? de glicoses boas. Ele vai usar aquela glicose, o excedente, o que sobrou, através de processos bioquímicos, ele vai se transformar em gordura e vai para o nosso tecido adiposo, né? Vai para os homens vai para a barriguinha e para as mulheres vão para o quadril, né? Até certo ponto a mulher gosta que vai para o quadril, depois ela não gosta mais não. E o problema é que a diabetes é assim, ela vai causando outros problemas, não é isso? Porque, por exemplo, você come muita massa, aí causa excesso de peso, aí vem o diabetes, do diabetes vai para uma hipertensão arterial, e aí a coisa vai, efeito cascata. Exatamente, e aí a gente pode desenvolver outros tipos de doenças, né? Por exemplo, como a síndrome do intestino irritável, porque 80% do nosso sistema imunológico, ele está no intestino. E aí, quando eu tenho um problema, por exemplo, com diabetes, uma resistência à insulina, o meu sistema imunológico ele está sempre sendo acionado. Eu chamo esse segurança para me defender, e esse segurança está concentrado no intestino. E aí eu começo a irritar o meu intestino, eu começo a prejudicar o meu intestino, as minhas bactérias, meus 100 trilhões de bactérias começam a se incomodar por eu ficar acionando eles diretamente. Por isso que eu sou um grande defensor do jejum fisiológico e do jejum intermitente. O nosso corpo precisa descansar. Isso é importante. Às vezes a gente come o tempo todo, come de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Não tira, às vezes, um dia da semana assim, não. Hoje eu vou passar só na água, só no suco para o corpo dar uma reanimada. Ele fica quietinho um pouquinho, ele conseguir se recuperar. Isso também vai desgastando o organismo, né? Isso vai desgastando. O nosso corpo não foi programado para ficar comendo direto. O nosso corpo, por exemplo, só para o pastor ter uma ideia, a partir do pôr do sol, nós não deveríamos comer mais. O nosso nível de cortisol ele diminui, o nosso metabolismo ele diminui à noite, nosso corpo ele começa a entrar naquele stand-by, ficar mais relaxado para poder dormir. Então, quando nós nos alimentamos depois das 19 horas, nós já estamos quebrando a regra da fisiologia do corpo humano. Uma vez ou outra que você faz isso, está quebrando a regra. Mas tudo bem. Mas quando você faz isso todos os dias, jantando 20 horas... Por exemplo, pastor, qual foi a minha refeição? Eu almocei meio-dia. Só que eu tomei um suco às 16 horas. Quando eu cheguei na minha casa, antes de vir por programa Saúde Total, que é realizado às 20 horas aqui em Mogi das Cruzes, eu não estava com fome. E agora eu estou com muita fome. Eu estou com muita fome. Vou chegar em casa e comer? Não está na hora de comer mais, entendeu? Então, você quer tomar uma água aí?
tomar uma água. Bom O que dia. eu posso fazer? Até tomar um chazinho. Se eu estou muito angustiado, eu posso colocar uma colherzinha de mel, dependendo do chá. Eu tomo chazinho, uma coisa bem levezinha e vou dormir. Mas comer uma macarronada, né? Comer vários pães, comer massas, concentração de alimentos que me deixa assim cheio e tire a qualidade do meu sono, eu não posso. Eu vou estar quebrando a regra da fisiologia. Então, o certo é fazermos a última refeição nossa entre 18, no máximo 19 horas, e ficarmos o período da noite todinha sem comer, ou seja, umas 12 horas sem comer. Por isso que eu falo que, assim, a refeição nossa tem que ser 12 por 12. 12 horas alimentado no período do dia e 12 horas sem comer nada. Rodrigo, então você está querendo dizer que durante o dia 12 horas alimentado é para comer toda hora? Não. É para você fazer refeições com intervalos de 5 horas entre as refeições, né? Por exemplo, uma refeição 7 da manhã, uma refeição meio-dia e uma refeição entre 17 e 18 horas, depois não come mais nada. Quem tem diabetes vai diminuir a quantidade de carboidrato, vai usar 180 gramas de carboidrato por dia e vai usar mais fonte de gordura. Abacate, castanhas, nozes, amêndoas, as sementes, semente de girassol, semente de abóbora, vai usar o azeite, óleo de coco, vai usar o coco, usar mais gorduras do que carboidrato. Você vai ver, o diabetes vai embora. Interessante isso aí. Doutor Rodrigo, está muito importante, nós já estamos chegando quase ao momento final do nosso programa. Vamos rapidamente a um anúncio e a gente já volta para a parte final do programa Bate-Papo Interativo. Já a gente volta. A Rádio Conectados com Deus tem sido uma bênção na vida de muita gente. Ajude-nos a continuar no ar, levando ao mundo uma mensagem que transforma vidas. Deposite sua doação na conta do Bradesco, agência 328, conta corrente 90081, dígito 8, CNPJ 61037 792/0001-63, agência 328, conta corrente 90081, dígito 8, CNPJ 61037 792/0001-63. Seja um porta-voz da verdade. O sistema Conectados com Deus de Comunicação tem chegado aos lugares mais distantes: América do Sul, América do Norte, Caribe, Ilhas do Pacífico, Oriente Médio e muito mais. Compartilhe nossa emissora, radioconectadoscomdeus.org, ou baixe nosso aplicativo 24 horas no ar. Bem, doutor Rodrigo, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Foi muito bom o nosso bate-papo de hoje, falando de um assunto tão importante sobre a relação do diabetes, as consequências que pode trazer para as pessoas que contraem o Covid-19. E para nós concluirmos o nosso programa, que dica você gostaria de dar para deixar o nosso corpo turbinado, a imunidade lá em cima e os soldadinhos lá dentro estarem prontos para combater qualquer doença? Eu uso sempre uma frase: descasque mais, desembrulhe menos. Quanto menos alimentos industrializados vocês usarem, melhor para o nosso corpo. Então, consumam mais frutas, legumes, verduras, vegetais, bebam bastante água, de 6 a 8 copos em média por dia. Na verdade, a ciência fala 35 ml por quilo de peso. De 6 a 8 copos por dia já ajuda bastante, pode beber um pouco mais também. Quando tiver calor, banho de sol. O banho de sol depois das 10 da manhã, não é antes das 10 nem depois das 4. É depois das 10, entre as 10 e as 15 horas. Mas é para ficar o dia todo no sol? Não. Uns 15, 20 minutinhos de banho de sol todos os dias é muito importante. Pratique a temperança, se abstendo daquilo que é nocivo, usando moderadamente aquilo que faz bem para a sua saúde. Fazendo bom uso de suplementos. Por que eu falo suplementos? Porque hoje, infelizmente, a terra está contaminada por causa dos seus moradores e, infelizmente, nós não temos mais, mesmo nos alimentos, todos os nutrientes necessários
dos quais nós necessitamos. Infelizmente, nós seres humanos precisamos de suplementação. Então, recomendo vocês a fazerem boas suplementações de vitaminas, de minerais, que são fundamentais. Muita confiança em Deus. Exercício físico é fundamental, atividade física. Faça uma atividade que você goste, não precise ir para academia, gosta de andar de bicicleta, vai andar de bicicleta, gosta de caminhar, vai caminhar, gosta de correr, vai correr, gosta de hidroginástica, vai praticar hidroginástica. Faça uma atividade física. Coma com moderação aquilo que faz bem, respeite o seu corpo, né? Porque é muito importante você respeitar o seu corpo. E eu também sempre digo aquela frase do meu professor Gabriel de Carvalho: cuide do seu Gênesis, porque em cada garfada você está decidindo o destino da sua vida. Exatamente, interessante essa frase aí. Doutor Rodrigo, quero te agradecer de coração por haver atendido o nosso convite e haver participado conosco de mais uma edição do programa Bate-Papo Interativo. Pastor Davi, eu agradeço pela oportunidade, que Deus abençoe muito a sua vida, a vida da sua família, e de todos vocês que estão nos acompanhando aí pelas mídias sociais. Deus abençoe grandemente vocês. Gratidão. E também nós queremos dizer que o doutor Rodrigo também tem aqui um quadro dentro da Rádio Conectados com Deus. Todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã, nós temos o programa... Como Viver. Como Viver. Toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, então você não perde. Doutor Rodrigo, ora para nós concluirmos o nosso programa. Vamos orar, sim. Nosso querido Pai Celestial, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de termos podido realizar este programa. Queremos agradecer pela vida dos nossos queridos ouvintes, daqueles que estão nos acompanhando e nos assistindo. Que Deus possa abençoar a vida de todos. Que nós possamos desfrutar de boa saúde para, através do nosso corpo, prestarmos a nossa melhor adoração ao Senhor. Amém. Toma-nos em teus santos braços de amor e nos prepare a cada dia para a vinda de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Doutor Rodrigo, Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Gratidão, Deus abençoe.